pouco da noite e eu devia estar dormindo. Não estou dormindo porque eu herdei um backlog hoje, oficialmente. A Bruna me passou o acesso, me deu uma explicação de 15 minutos e tentou cobrir 6 meses de história em menos tempo do que leva para esquentar uma sopa. E disse: olha, qualquer dúvida é só falar. Qualquer dúvida. Como se as dúvidas coubessem numa mensagem de Slack. 347 itens. Eu contei. Não devia ter contado. Não, definitivamente não devia. Porque agora o número está na minha cabeça e não sai. 347 itens no backlog que não tem prioridade definida, não tem dono claro, em boa parte dos casos, e não tem... e isso é a minha parte favorita. Não tem contexto. Sabe quando você abre um item e tem escrito ajustar fluxo de onboarding? E é só isso. Só isso. Eu me perguntei, ok, um tweet aqui. Sem critério de aceite, sem problema que originou, sem nada. Só ajustar fluxo de onboarding. Criado há 8 meses por uma pessoa que já não trabalha mais lá. Praticamente, de fato, um tweet perdido no tempo. Polêmico e que não representa mais quem o criou. Tem itens de 2022 lá dentro. Sério, 2022. Itens que sobreviveram a pelo menos 2 trocas de PM. Uma reestruturação de time e, aparentemente, a vontade de qualquer ser humano de olhar para eles e tomar uma decisão. Eles simplesmente ficaram, acumulando. Como aquela gaveta que todo mundo tem em casa, onde você joga as coisas que não sabe o que fazer. E com o tempo a gaveta vai ficando tão cheia que você para de abrir porque é ansioso demais, sabe? Essas coisas. Então, esse backlog é a gaveta. A coisa sobre herdar um backlog assim é que você herda também uma história que você não viveu. É estranho. Olha que louco. Cada item tem uma origem, uma conversa, uma reclamação de usuário, uma ideia que alguém teve num brainstorming às 18 de uma sexta-feira e você não estava lá. Você não tem o contexto, não tem a emoção, não tem o porquê. E aí você precisa decidir o que fazer com tudo isso. Simples assim. Você pode tentar reconstruir o contexto, que leva tempo e vai te levar a becos sem saída, mais da metade das vezes. Você pode também fazer uma limpeza radical, que vai ofender alguém que criou algum item lá em 2022 e ainda se lembra. Vai saber. Ou você pode fazer o que a maioria das pessoas faz. Fingir que vai olhar depois e não olhar. E deixa, só deixa lá. Eu sorri quando a Bruna me passou o acesso, sabe? Sorri e disse, ótimo, obrigada, vou mergulhar nisso. Porque é isso que você faz, né? Você não diz, olha, isso aqui está um caos e vai me custar semanas. Você sorri. Você usa palavras como mergulhar, que implica disposição e profundidade ao mesmo tempo. É curioso isso, né? Faz parte. Não é desonestidade, não. É gerenciamento de expectativa em tempo real. Você calibra o que fala com o que a situação pede. É assim, bem-vindo ao mundo corporativo, bem-vindo ao universo de produto. Eu só achei engraçado que fui super automática nisso. O sorriso saiu antes que eu tivesse processado o que estava vendo. O Spike acabou de suspirar aqui do lado. Um suspiro muito específico que significa ou que ele está confortável demais para se mover ou que ele sentiu que eu precisava de um som como companhia. Com cachorro às vezes não tem como saber, né? Amo demais o Spike. Nossa. Mas voltando. O Leandro me mandou uma mensagem hoje à tarde. Adivinha? Texto. Como sempre.
perguntando se eu já tinha olhado para o backlog e se tinha alguma dúvida sobre os itens técnicos. Aquilo me pareceu gentil, gentil, pareceu gentil, de um jeito que eu não esperava. Ou pode ser que ele esteja checando se eu vou mexer em alguma coisa que vai impactar o trabalho dele, né? Também pode ser isso. Ainda não sei separar as motivações desse homem não, tá? Respondi que eu ia olhar com calma essa semana. Ele mandou um ok e sumiu. 2 caracteres. Mas foram 2 caracteres que chegaram, o que já é alguma coisa. Sabe, eu fiquei pensando, e esse é o tipo de pensamento que não devia acontecer às 11 da noite, mas acontece. Eu fiquei pensando no que esse backlog diz sobre o lugar. Porque um backlog, querido diário, é um documento de intenções não realizadas. É o gap entre o que as pessoas quiseram fazer e o que de fato foi priorizado. E quando esse gap tem 347 itens e anos de história, ele conta uma história. Definitivamente ele conta. De um time que queria muito, né? Ou de um time que dizia que queria, mas nunca parava de decidir o que de fato importava. Não sei ainda qual das duas, hein? Não sei. Provavelmente um pouco dos 2 casos. Quase sempre é um pouco dos 2. Amanhã eu vou abrir esse backlog de novo, né? Vamos ver. Com calma, sem contar os itens dessa vez. Até porque eu já sei, né? Vou tentar entender o que tem de valor lá dentro antes de decidir o que fazer. Porque no meio de 347 itens esquecidos, provavelmente tem alguma coisa boa por lá. Alguma ideia que era certa, mas chegou na hora errada. Às vezes o problema não é o que a ideia era ruim, sabe? Às vezes é porque ninguém tinha energia para defendê-lo direito naquele momento. Pode ser. Essa parte eu acho que eu gosto. O garimpo. Eu gosto de garimpar. Quando tem ouro embaixo de alguma lama, sabe? Tem algo que me anima a procurar. Tá bom. 347 problemas podem esperar até amanhã. Preciso ir. Boa noite.